tempo que você fez o Ritmo Brasil? Eu fiquei 17 anos. 17? Contando Almoço com os Artistas e Ritmo Sim. Brasil, na Rede TV. E sempre nessa linha, né? Os 3 primeiros anos foi o Almoço com os Artistas, porque eu queria juntar a arte com as coisas legais de serem feitas num programa, que era, por exemplo, ajudar ONGs, sabe? Entidades. Então, eu apresentava também entidades e queria aquele programa meio Lolita Rodrigues e Ayrton Rodrigues antigos, que Da serviam música. como o Jair Rodrigues falava, Fá, a gente comia estrogonofe frio, porque era todo sábado aquele estrogonofe frio. Mas era muito legal, né? Dava vontade de estar ali no restaurante com os artistas, não sei o quê. E aí a minha primeira proposta foi essa. Aí os artistas começaram a dizer para mim, Fá, o nosso métier não é restaurante, né? A gente vai mais para palco. Por que você não tenta lá na Rede TV apresentar programa em estúdio? Para a gente é mais legal. E aí eu propus isso. Fiquei... Aí que começou o Ritmo Brasil, porque a gente fez uma enquete, aí o público que votou nesse nome. Aí a gente foi para o Ritmo Brasil, ficamos uns 2 anos no Ritmo Brasil. Aí eu fui convidada pelo Guilherme Santiago, acho, primeiro. Depois Amado Batista e depois o Roberto Trevisan. Terminou com o Roberto Trevisan, que é de Nova York, canta baião lá e faz um sucesso lá. Então, com o Guilherme Santiago, eu comecei a fazer externa, que é quando a gente vai para fora do estúdio. Né? Aí fiz a primeira externa na casa deles, aí depois fiz com o Amado. E comecei com essa história de misturar externa com estúdio. Gravar externa é legal, né? Eu nunca fiz, mas deve ser muito legal. Aí o Roberto Trevisan me chamou para Nova York, fui para lá e fiz Marina Elali, fiz ele, fiz um monte de artista não conhecido que faz sucesso lá fora, que a gente sabe que muito artista brasileiro faz sucesso lá fora, e aqui não. Com isso, eu comecei a fazer externa e saí do estúdio. Foi aos poucos. Sabe? Aí fiquei uns anos aí fazendo externa, mas aí cansei. E pedi para a Rede TV me colocar em estúdio novamente. E um dos diretores artísticos da rede, na época, tinha dito para mim, mas você é uma mulher show, você tem que voltar para o estúdio. E daí ele batalhou para eu voltar para o estúdio. Porque quando eu estou em festa, eu estou, tá? Eu gosto de museu, mas quando eu estou em festa, eu estou. Prossiga, você estava comentando que você no Ritmo Brasil sempre gostou de ajudar instituições. Não, isso no começo. Isso aí no o programa foi se transformando em super artístico, né, por causa dos cantores e tal. E depois eu resolvi trazer, quando eu voltei para o estúdio, depois de ir para as externas me trouxeram uma intimidade muito bacana com os artistas, que é isso que você falou, eu me sinto à vontade. Todos diziam, nossa, Fá, eu me sinto tão à vontade de conversar com você. E olha que eu vou contar para vocês que eu cortei muita coisa, viu? Você sabe muita coisa, né? Sei muita coisa de muita gente, mas eu cortava porque, para mim, o respeito a quem estava ali comigo era mais importante do que Ibope, sempre. E eu já, quando eu percebia, eu deixava e depois até falava, porque muitas vezes pediam para mim, Fá, eu não sei por que eu falei tudo isso. Eu falei, fique tranquilo que vai ser cortado. Vai ser editado. Isso, o público não precisa saber disso. Então, eu acho que a gente tem que saber, né, o limite. E porque também uma pessoa que se sente confortável com você acaba levando isso para outra pessoa e outras pessoas acabam topando o convite. A gente sente muito isso aqui. No início, a gente convidava algumas pessoas que já tinham ido em outros podcasts e essa pessoa falava assim, não, eu tenho medo, porque eu já fui não sei aonde e sabe, usaram o que eu falei, quiseram me expor e a pessoa bloqueava e não queria vir. Então, desde o início a gente falava assim, cara, não é a nossa meta. A nossa meta não é usar da pessoa aqui num ambiente seguro e fazer ela falar o que ela não quer. Teve gente que, por conta, veio e falou do que quis. Que no dia tava vivendo, sei lá, de repente no dia tinha saído alguma coisa, como foi o caso da Vivi. Tinha saído uma reportagem dela no dia, ela quis puxar o assunto e aproveitar o momento aqui para falar. Mas ela quis falar. E aí a gente sente que isso
outras pessoas assistem e falam assim, caramba, no de vocês eu vou. Que bacana. Porque a gente não tem a pauta polêmica como principal, sabe? Deixar a pessoa incomodada, desconfortável. A não ser que ela fale, cara, pode me perguntar de tudo. Que eu vou falar de tudo. E aí a gente pergunta de tudo. Né? Se ela não se sente confortável, a gente não vai colocar a pessoa numa enrascada, não tem né? porquê. E às vezes a pessoa é um personagem polêmico e gosta, Gosta, né, de fazer a polêmica. Sim, né? tem que Então, sentir, né? É o personagem, né? É o que dá o tal ibope, né? Mas há outros que não, né? Então, você tinha me perguntado, eu já esqueci. Sobre o Ritmo Brasil mesmo. Aí você comentou então, que as pessoas aí- se sentiam tão confortáveis que acabavam falando demais. É. Aí você dava uma cortada, uma dosada. Isso, é. Mas o que eu... você ia continuar? Aí depois eu fui para o estúdio, e no estúdio eu levei a música e daí quis mesclar com outra coisa que para mim era apaixonante, que era a literatura. Então, em todo o programa eu falava algum trecho de poesia, indicava um livro. Então, era bem interessante. E fazia o meu café, que em casa, quem vai em casa, sempre tem o cafezinho e o bolo, né, que Sim. é uma coisa de vó. Não tinha mais bolo, sabe? Agora, com a pandemia, voltou a ter bolo sempre. Mas antes da pandemia, a gente não fazia bolo, todo mundo saudável, nada de açúcar. Agora, os bolos não tem mais açúcar. No meu caderno de receitas, no meu livro, que eu vou lançar agora, inclusive, eu testei algumas receitas e tirei o açúcar branco e coloquei açúcar de coco. E Eu gosto do açúcar de coco. e ficou bacana, ficou, né? Então, eu coloquei a receita com açúcar de coco, com a farinha integral, para a pessoa ter opção de fazer. Até no café eu tomo açúcar de coco. É bom. É bom. O açúcar de coco é bom. No café eu adoro. É A uma Cris opção. só Nunca, fica nunca olhando. tomei. Nunca tomei. É bom É pra bom? caramba. É Eu bom, gosto. é bom. Então, é isso. Aí o programa era muito a minha cara, porque eu gosto de receber pessoas, assim, legais. Mas aí acabou aquela história da intimidade, porque 3 artistas no sofá em 1 hora não dava. Então, eles cantavam, a gente ria, fazia pergunta, dava risada e pronto, acabou o programa. Mas eu gostava de passar um pouco de cada coisa através do entretenimento, porque as pessoas diziam, não, mas um programa assim, imagina, não vale a pena, não dá ibope. Eu falo, mas para mim valer a pena é jogar uma semente de cultura, alguém acende isso, né? E pensa, nossa, eu vou ler fulano, eu achei interessante cicrano. Sim. Então, A minha mãe, por exemplo, de toda a programação do sábado, ela escolheu o seu. que linda, nossa, que bacana, uma Então. honra, viu? Com certeza você chegava em mais casas, Claro, em mais com certeza. pessoas É. que gostavam exatamente do que você fazia. E aí Uma você vez teve- eu recebi uma... Ui, desculpa. Não, pode continuar. Recebi uma carta de uma menina de Belo Horizonte, cuja mãe tinha falecido, e ela me mandou uns fuxicos dizendo que a mãe estava preparando para me mandar, porque não perdi um programa, teve câncer. E aí ela terminou o fuxico e deu para a filha. E falou para a filha me mandar. Olha que lindo. Aí a mãe faleceu e essa filha me mandou com uma cartinha. Caramba. Meu Lindo, Deus, né? que coisa linda. Lindo, eu tenho lá guardado. É lindo isso, porque você atingiu um coração, né? Às E vezes. de repente estava vivendo um momento difícil e estava ali, você sendo companhia dessa pessoa sem saber. Pois é, né? quantas pessoas solitárias, né? Não é legal ter um programa que passa uma companhia agradável, Sim, né? Sim. Do que você ficar. Não, eu de forma alguma me desfazendo dos outros programas. É para isso que serve a TV. Há Cada vários- um tem seu né? nicho. Mas eu gostava de fazer parte desse nicho, né? Do positivo, de fazer uma companhia agradável, de falar uma besteirinha, uma curiosidadezinha de artista. Então, era muito bom. Uhum. Mas aí encerrou-se o ciclo, porque eu sei que vocês vão perguntar. Na pandemia, você já tinha parado o Ritmo Brasil ou não? Eu parei em novembro do ano passado. Ah, tá. Então você Vai fazer continuou. Nem sei que dia foi. Olha que louco. Então vai fazer Eu um vivo o ano. luto uma semana, depois já esqueço tudo. Uhum. É o que eu falo, eu esqueço tudo. Sofre uma semana, depois virou a página e acabou. Eu sou muito grata à Rede TV, acho que eu não estaria aqui com vocês, não fosse a Rede TV. Mas eu creio que as histórias terminam. Sim. E tinha que encerrar. Foi meu momento de encerrar.
e de começar outras coisas. Uhum.